Estamos, a partir de agora, falando diretamente aqui do Simex, o nosso maior sindicato, falando de vários segmentos dentro dessa estrutura do metal mecânico, metalúrgico e elétrico. E hoje a gente vai falar gestão de crise, o tema, a palestra hoje aqui, num momento crucial para a economia brasileira. Estamos enfrentando alguns probleminhas de credibilidade, de mercado, vários problemas que deixam o empresário cada vez mais preocupado porque não está conseguindo ver a luz no fim do túnel. Não está vindo o trem, nem a luz, nem nada, e não sabe para que lado ir. E quando o mercado ele está complicado como agora, nós notamos que o empresário precisa de orientação, de profissionais, e aí a gente está falando da área jurídica, que envolve qualquer procedimento hoje da área empresarial. Qual é a mensagem que a gente pode passar num momento como esse? Bom, o que acontece? Hoje o mercado está bem complicado nessa crise que estamos passando. Essa crise é decorrente de vários fatores econômicos e mercadológicos e fez com que, principalmente no setor industrial, ocorresse uma crise muito aguda que quase se torna irrecuperável. Tá? Esses fatores fazem com que o empresário se convença a tomar algumas medidas mais emergenciais, mais fortes, vamos dizer assim, que causem mais impacto para poder enfrentar esse momento. O Gestão da Crise, dentro dessa parceria com a Barenbridge, ela pretende dar uma solução, uma ferramenta, uma luz ao final do túnel de como o empresário pode enfrentar esse problema e recuperar a sua empresa pelo princípio da preservação do negócio, mantendo os empregos hoje que foram colocados. Nós estabelecemos esses fatores externos como importante, porque o próprio governo, independente da situação partidária, criou situações não previstas para a indústria. Tipo, quem é que previa um aumento tão forte da energia elétrica? Fator básico para a empresa. Quem é que previa uma estabilidade de 2013, onde, principalmente aqui no setor metal mecânico, que mais atingido da crise, fez com que se apostasse em um crescimento, se apostasse em contratação de mão de obra, e hoje se vê, em 2014, no meio dessa crise, com estoques de 2014 não vendidos. E, consequentemente, o que o mercado e os próprios jornais dizem, sem qualquer produção. Isso é terrível. Tem que ter ferramentas, e existem ferramentas para salvar essas empresas. Quando a gente fala em ferramentas, qual é a orientação que a gente pode passar para o mercado? Já que a maioria, a gente fala normalmente, quando a gente fala no Simex, fala em grandes empresas, médias empresas, mas a grande massa são pequenas empresas, que dependem dessas grandes estruturas e vê que a logística, a estrutura toda do mercado parou. Então, quando a gente vê uma empresa em recuperação, muitas vezes o cara não se dá conta que tem centenas atrás desse trabalho. Que mensagem a gente pode passar para o mercado? Eu gostaria de fazer uma menção em especial à área tributária, tá? Que, na verdade, é uma especialidade também do escritório e está vinculada à própria recuperação judicial e à gestão da própria crise, né? Então, nós notamos que essas empresas que estão passando por esse momento frágil e delicado estão com problemas tributários também, né? Então, nesse aspecto, é o objeto também da nossa palestra aqui, gestionar e ajudar essas empresas a administrar esses passivos tributários, sejam eles passados, presentes ou futuros. Este é também um dos objetivos, ou seja, verificar quais são as possibilidades da lei de melhor gestão desses tributos e aplicar no caso de recuperação judicial, que é uma das ferramentas, ou da extrajudicial, que também é uma das ferramentas. Eu vejo tu falar em recuperação judicial e acompanhar toda essa informação, me lembro que a gente vai ter que juntar aí o contador, a área jurídica da empresa, fazer um levantamento, que é um dos problemas que nós temos no mercado. O empresário normalmente não está preparado, a não ser quando ou chega uma autuação, ou ele está com um problema mais sério, ou quando ele quer negociar a empresa porque ele não fez o tema de casa. E aí precisa aquela orientação da área legal, que aí a advocacia entra aí, a gente seguido, está aí o Bride, em seguida a gente vai bater um papo e sabe da importância da orientação jurídica para isso, mas também ter toda a parte legal, os registros, enfim, da sua empresa, né? Na verdade, a gente trata também o aspecto de assessoria, tá, e consultoria ao próprio contador para fins de validação da contabilidade, que será, digamos, instrumento que é necessário para a distribuição da própria recuperação, validando as demonstrações contábeis, assim como a área fiscal da empresa interessada em angariar esse tipo de projeto de recuperação. Ou seja, a consultoria se dá desde o contador ao advogado para fins de validação da recuperação judicial, da interposição da recuperação judicial.
E a gente está falando aqui, estou me dando conta, isso vale para qualquer segmento, né? Às vezes o cara não é só metal mecânico, como a gente está aqui, elétrico, metalúrgico, enfim, mas nós enfrentamos, até porque a gente trabalha com serviço, a gente trabalha com fornecedores, a logística toda, que vem área de saúde, envolve um monte. A gente tem alguns casos aqui, inclusive com clientes meus, que o pessoal está 3, 4 meses sem pagar o plano de saúde dos funcionários. E aí começa, além do fornecedor, é uma cadeia de problemas que a gente está enfrentando numa das... Eu estou há pouco tempo, estou há 25 anos aí com o programa empresarial na rádio, há 18 com a TV, nunca vi uma situação de falta de perspectiva em crise nenhuma no passado, que a gente tinha a crise da Rússia, crise do México, crise de credibilidade nossa, mas dessa vez o mercado parou, cara. E aí a informação, a parte legal de como se preparar para enfrentar problemas judiciais, o empresário tem que se preocupar desde agora, né? Exatamente. A grande, quando a gente fala em ferramenta, assim, isso é uma cadeia, né? Eu entro em crise, eu paro de pagar impostos, tá? Eu paro de pagar algumas obrigações que eram necessárias, porque eu tenho que começar a escolher dentro do meu caixa o que eu vou pagar. Tá? Então isso, num primeiro mês, tu consegue passar, no segundo te esgota. Eu sempre dou o exemplo, é a bicicleta, tu subindo uma lomba. Tá? Tu começa a ficar pesada, se tu não tomar uma atitude, ela para. Tá? Inúmeras são as consequências disso. O bom desse trabalho é que o nosso judiciário é considerado um dos melhores em relação a preservar a empresa. Esse é o objetivo principal da empresa. Então, a cada percalço de um trabalho de gestão de crise, onde, com uma RJ, eu consigo proteger, consigo dar ferramentas, eu consigo dar igualdade entre os credores, é que vai me facilitar uma boa negociação. O mercado, nós temos mais de 30 recuperação em andamento, já está assimilando, principalmente porque a maioria das empresas estão muito endividadas com bancos, não é tanto com fornecedores. Estatística de mais de 80% é banco. Por quê? Tomaram o dinheiro começou a se tornar caro, o lucro da operação, o custo financeiro está atingindo diretamente a operação, ou seja, a margem de lucro, e onde chega um momento que se esgota isso. Tá? Mas volto a dizer, a ferramenta da RJ ela é fantástica, ela produz seus efeitos independente do tipo de passivo, independente do tipo de atividade. A lei considera condições apenas quem poderá propor a recuperação judicial. Daí ela elenca quem poderá, quem não se beneficiou disso há mais de 5 anos, não foi condenado por crime falimentar, e outros requisitos bem formais. O importante que o pessoal tem que saber é a RJ é um processo que não é um monte de papel que tu atira para dentro da justiça. Ela é um processo estratégico, tá? Onde não envolve só contadores, envolve choque de gestão, que às vezes o problema é interno, é pessoal, é societário, tem vários outros elementos, e o primeiro ponto é identificar o porquê que está acontecendo isso. Se ele é do lado comercial, se o produto, tu escolheu mal o produto, investiu mal no produto, tudo isso é o primeiro momento de identificação. Não se pode considerar só o mercado externo, os elementos externos, tu tem que considerar o que eu errei. Normalmente nós temos problemas internos. Né? Existem, mas nunca estão sozinhos. Hoje eu posso dizer que um fator muito forte é o fator externo. A credibilidade externa, a questão do dólar, a questão da produção, da mobilização. Tem muitas indústrias aqui que investiram muito em mão de obra e agora não sabem o que fazer. Daí nós temos que enfrentar o Ministério Público do Trabalho quando tu tem que dar um choque de gestão, não um choque de gestão de ilegalidade, de arbitrariedade, e sim um choque de gestão necessário para que tu produza e mantenha o seu patrimônio, tudo aquilo que tu adquiriu durante todos os tempos. Por exemplo, são indústrias fortes ou pequenas. O preocupante disso, eu digo, que nem o senhor falou, não é empresas de faturamento de 100 milhões, tem empresas de faturamento de 2 milhões que estão devendo 7. Tá? E que são importantes para o mercado. A grande só existe porque existiu a pequena um dia. Né? Eu tenho uma coisa que é mais agravante, que para tu formar uma empresa, uma marca, tu leva anos, às vezes décadas. Tu quebra uma empresa para tu criar outra no mesmo segmento, é um trabalho árduo e complicado. E a gente não pode deixar quebrar por quebrar. Muitas vezes é uma orientação, às vezes o empresário trabalha sozinho e aí precisa da parte legal, da parte de gestão, e é coisa que é difícil, principalmente para a nossa cultura. O cara abrir a empresa, abrir os números, parece uma coisa fácil no mercado geral, mas aqui em Caxias, na nossa Canhão da Serra, é uma coisa complicada. E isso é um tema de casa que o empresário tem que fazer. Mudança de mentalidade. Exatamente. Isso é muito importante nós deixarmos claro a necessidade do empresário visualizar a recuperação como uma mudança de mentalidade e não transpondo ela ou comparando com a antiga concordata. Isso é muito importante. Né? Ela é uma ferramenta exatamente criada para preservar o negócio. Ou seja,
manter empresas que são viáveis e tirar do mercado empresas que não são viáveis. Na verdade, esse é um dos considerando os vários princípios da recuperação, o principal, que é a preservação do negócio, né, da sociedade. O que a gente está vendo aqui, hoje em especial aqui dentro do Cimex, é a preocupação que o sindicato tem de fazer com que o seu associado, com os empresários em geral, entendam que essa situação difícil é para todo mundo, né? Não é uma coisa nem outra. Está aí as entidades, os clubes, o governo está sem pagar conta, né? Federal, estadual. Ainda bem que o município aqui de Caxias está numa situação ainda no azul, está caindo, mas ainda estamos no azul. Para entrar em contato, eu vou ligar aqui para o Cimex, vou ligar para o BRID aqui de Caxias. Qual é o contato da empresa lá em Porto Alegre? O nosso contato aqui é direto também com o BRID, que é o nosso parceiro desse projeto, né, de gestão de crise, ou também diretamente através da nossa comunicação no 51 33310100 ou no e-mail contato mazardoecoelho.com.br, tá? Mazardo com 2 Zs. Exatamente. Muito bem. Gestão de crise, a palestra hoje aqui com profissionais da área legal, né? Os advogados aqui trazendo aí a Mazardo e Coelho Advogados Associados na parceria com a BRID Advogados Associados aqui de Caxias. BRID que também faz parte da casa aqui, advogado aqui do sindicato, trabalha com várias entidades, micro, pequena e as grandes empresas, mostrando que a parte legal é fundamental para permanecer nesse mercado aqui, crescer de uma maneira lógica, até porque tudo é em função de lei. Qualquer coisa que se mexer hoje tem a parte legal, né? Na área fiscal, trabalhista, tributária, ambiental, a coisa é complicada. Não é para qualquer um. O cara ser empresário no Brasil, além de ter advogado, contador, tem que ter uma cabeça aberta para enfrentar um mercado que não tem lugar no mundo pior para empreender e produzir do que aqui. Porque aqui a coisa é para maluco. Mas com profissionais facilita muito. Está aqui a parceria, então, ali, o Balém BRID Advogados Associados e a Mazardo Coelhos Advogados Associados, especial essa tarde aqui no Cimex, aqui na SIC de Caxias.